Acá não vai ler uma página do Evangelho ali, para depois nós fazer a prece de abertura. Eu abri aqui aleatório, então, no capítulo 12, os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos? Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que, do mesmo modo que a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Tá bom. Então, na sequência, o Omar vai fazer a prece de abertura para nós. Com essa mensagem que nos fala da nossa ignorância, mas que o nosso destino é a perfeição, conforme nós estudamos, através da doutrina espírita, eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais que nos assistem, para agradecer esse momento que temos para nos encontrarmos nesse domingo bonito, maravilhoso, de sol, que nos aquece. E também pedindo a Deus a assistência a todos aqueles que neste momento estão passando por dificuldades, principalmente no mundo todo, onde está ocorrendo esses fenômenos climáticos, fenômenos da natureza, que têm atingido muitos dos irmãos, que têm perdido a própria vida, os seus bens materiais, muitos sonhos desfeitos. Então, muitas atribulações estão atingindo esses irmãos. Que nós possamos, então, em pensamentos, buscar envolvê-los na luz divina do nosso Pai Maior, que jamais esquece e jamais deixa de estender a mão e auxiliar nesses momentos tão difíceis. Então, com esses pensamentos e com essas rogativas, nós damos por aberto o encontro deste domingo. E que assim seja. Assim. Então, vamos dar sequência. Nós estamos na parte primeira, capítulo 3, o item 22. Item 22. Então, esse item é bem pequenininho, por isso a Silene pediu para fazer a leitura hoje do item pequenininho. E eu, como já hoje está fazendo 40 anos de casado, já aprendi que o pedido é uma ordem. Então, eu vou passar para ela a leitura. Ao lado dos materialistas, propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, se bem que espiritualistas, pelo menos de nome, não tão menos refratários quanto eles. São os incrédulos de má vontade. Estes ficariam tristes em crer, porque isso perturbaria sua quietude nos prazeres materiais. Temem ver a condenação de sua ambição, de seu egoísmo e das vaidades humanas, de que fazem suas delícias. Fecham os olhos para não ver e tampam os ouvidos para não ouvir. Não se pode senão lamentá-los. Então, temos na sequência já do estudo que a gente vem vindo sobre o estudo dos materialistas. Então, aqui temos mais uma terceira classe. Eu tinha visto duas anteriores. Agora essa é a dos incrédulos. Aí, alguém comenta? Como diz aqui, né, eles
fecham os olhos para não ver e tampam os ouvidos para não ouvir. Então, eles pensam naquilo ali que eles imaginam e não interessa se está certo ou não, né? E não aceitam nem que vá dizer que tal coisa é assim, né? Então, cada um. Já por isso que são incrédulos e materialistas aqui. Até diz ali, ó, a esses muito aborreceria ao terem que crer, porque isso lhes perturbaria a quietude nos gozos materiais. Então eles dão tanto valor aos bens materiais que se tivessem que crer na espiritualidade, eles ficariam tristes, ficariam aborrecidos, né? Confronta tudo que eles pensam. Sim. Por isso que muitos se dizem incrédulos, né? Porque eles teriam que deixar, na verdade, de muitas coisas, né? Como ele diz aqui, das suas delícias, do bem viver, como entre aspas, como eles acham, né? E por isso muitos se negam até a aceitar, né? Foi bastante comentado sobre o Muitas vezes eles até acreditam, mas eles não querem aceitar, né? Então eles preferem não saber, como eles dizem. Muitos até que a gente conversa, diz pra gente, né? Ah, mas eu nem quero saber disso, prefiro nem saber. Como quem diz, se eu ficar sabendo, eu vou ter, né? Vou estar consciente e vou estar fazendo. Então muitos não querem nem saber, né? É bem isso. Vamos dizer que no final, por hora, a gente só pode lamentá-los de tudo que podemos fazer. Então, esperar o tempo para o despertar, né? Alguma razão, uma hora vão ter para mudar, né? O interessante, se me permite, é que Sim. esses incrédulos são espiritualistas. Ou seja, eles sabem que existe vida depois da morte. Sim. Acreditam no espírito, mas não acreditam nos postulados espíritas. E nem mesmo na palavra do Cristo. Porque Cristo falou que ninguém pode conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. E eles negam a reencarnação. E as explicações de Allan Kardec a respeito do porquê seria a má vontade. Primeiro, ele não quer aprender, porque teme deparar-se na condenação, porque o Espiritismo traz o que para nós? E não é outra coisa senão a repetição das próprias palavras de Jesus. Ele disse, a cada um segundo suas obras. E o Espiritismo vem nos informar sobre a lei de causa e efeito, ou ação e reação. E a pessoa que se inteira disso fica ciente de que não basta, em um determinado momento da vida, aceitar Jesus, entre aspas, porque eles não entendem o que é aceitar Jesus. Acreditam que aceitar Jesus é simplesmente ter fé na sua existência, na sua palavra, e que para isso já está salvo, ou seja, tem um acesso ao reino de Deus, que imaginário, que seria um lugar paradisíaco, onde não se faz nada, passa a eternidade contemplando Deus e Jesus. Para começar, isso seria uma tortura, porque a pessoa que não faz nada, ela se deprime. Nós somos criados por Deus para sermos ativos, estarmos sempre em movimento, não parados eternamente. O repouso é necessário, mas tudo temperado. Por isso, Moisés criou o dia do descanso, que é o 7º dia, né? Mas pode ser qualquer dia da semana, para que o corpo não se esgote. E tudo isso o Espiritismo vem trazer. E uma vez ciente disso, a pessoa não escapa mais da sua consciência ali acusar a responsabilidade pelos seus atos. Porque agora ele sabe, ele não pode negar que não sabe, não pode alegar ignorância. Que se fizer tal coisa, vai ter que responder. E é dito que quem mais for dado, mais será cobrado, e é por aí. Então essas pessoas preferem não estudar, preferem não se informar, porque aí elas dão mais vazão aos seus instintos, aos seus prazeres materiais,
o que chamam de delícia, como diz aqui, fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Não podemos fazer nada contra essas pessoas. Se eles não aceitam, dar tempo ao tempo. Eu até compartilhei um vídeo de um apresentador do SBT, se não me engano, esqueci o nome dele agora, que ele argumenta sobre... Ele pergunta assim, por que as pessoas demoramos tanto para aceitar a realidade? Ele passou por um problema de saúde e foi operado e ficou 20 minutos sem funcionar o respirador, que faz com que a pessoa respire enquanto está entubado para a operação, né? E daí, quando se deram conta, acharam que ele tinha... Primeiro ele sobreviveu, aí achavam que ele ia ficar com sequelas. Não ficou. Depois teve outros problemas, como quase morrer a família toda dentro do ambiente, por causa, eu entendi que fosse a geração de carbono por queima de aquecedores a gás, né? E que foi salvo por um aparelhinho, segundo ele, de $25 que estava na outra peça, um único aparelho na casa. E cada vez que ele passava de um problema desse, ele pensava, Deus tem um chamado para mim. Mas logo em seguida, eu entendi, pelos afazeres do dia a dia, pelas responsabilidades, pelas coisas materiais, eu acabava esquecendo. E assim foram acontecendo sucessivos eventos. E ele disse que ele definitivamente foi despertado pela dor, quando ele caiu de joelhos. Não disse o que era essa dor. Mas nós sabemos, é o Sérgio Portioli, nós sabemos que Isso. ele teve alguns graves problemas de saúde, alguns dizem que teve câncer, eu não sei, porque não me informei. E aí, daí ele se voltou para as questões espirituais. E não sei, acho que talvez ele não conheça o espiritismo. Não vou entrar nesse mérito, mas é um fato. Essas pessoas que não querem aceitar as ideias cristãs. Por que é o espiritismo? O espiritismo é o cristianismo redivio. Não é outra religião que veio para concorrer com as demais religiões. E por isso existe uma grande resistência, porque ele traz a verdade. Tem muitas religiões aí que são espiritualistas e negam o espiritismo porque têm medo do poder que adquiriram sobre os seus fiéis, sobre o seu ganha-pão, em outras palavras. Não estamos aqui criticando quem faz da profissão uma religião, né? Porque podem eles entender que precisa de tempo integral. Mas o espiritismo, pelo seu lado, ninguém cobra. No máximo, quando a distância é muito longa para fazer um evento, se paga as despesas da viagem, combustível e hospedagem. Mas no mais, nós aqui, por exemplo, na nossa região, nós nos deslocamos, às vezes até mais, quase 200 quilômetros e não cobramos nada para fazer essas exposições. Inclusive a hospedagem a gente tira do próprio bolso. E isso não convém a essas pessoas que são espiritualistas, porque elas querem, segundo a minha análise, salvo o melhor juízo, viver nessa comodidade, sem necessidade de reforma íntima, basta crer em Jesus, está salvo. E só que o espiritismo vem dizer que não é por aí. Primeiro tem que dar de graça o que de graça recebe, e isso não é o suficiente, é preciso agir conforme prega, e acima de tudo desenvolver as virtudes do perdão e o amor ao próximo incondicionalmente, como demonstrou Jesus. Alguém mais tem alguma observação? Explicativo. Vamos prosseguir com a leitura. Já que Porcalete pode ler o 23, não? Sim. Apenas por não deixar de mencioná-la, falaremos de uma quarta categoria, a que chamaremos incrédulos, por interesse ou de má fé. Os que a compõem sabem muito bem o que devem pensar do espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como não há com eles o que fazer. O puro materialista tem para o seu engano a escusa da boa-fé. Possível será desenganá-lo, provando-se-lhe o erro em que elabora. No outro, há uma determinação assentada, contra a qual todos os argumentos irão chocar-se em vão. O tempo se encarregará de lhe abrir os olhos e de lhes mostrar
quiçá à custa própria, onde estavam seus verdadeiros interesses. Porquanto, não podendo impedir que a verdade se expanda, ele será arrastado pela torrente, bem como os interesses que julgava salvaguardar. Então, comovendo já. Agora, Helena, tivemos. Já o Wilson nos adiantou um pouco desse aqui, já ficou bem mais fácil para nós agora. Né? Já que pôs? Sim. O que achou dessa parte Eu acho que dos interesseiros? como diz aqui, né? Eles vão acreditar para não prejudicar seus próprios interesses, né? São pessoas que, eu acredito, que fazem da fé comércio, né? Que tem, infelizmente, tem bastante por aí, sem querer julgar. Mas é uma coisa que impressiona, né? Então, eu acredito que contra essas pessoas não tem muito argumento, né? Não adianta. São pessoas que, como diz aqui no final, né? Vão conhecer através, quem sabe, da dor, de algum acontecimento que vai fazer com que elas mudem, né? Porque eu acho que pela palavra, pelo argumento, não vai funcionar. Estava conversando, desculpa. Pode? Eu estava conversando hoje de manhã, inclusive, com a minha esposa, bem comentou sobre essa questão de tem a fé, mas condena os outros, né? Que a gente começa a ver, aparece cada vez mais na internet, né? Coach de tudo que é coisa. Né? Beleza, a pessoa foi lá e estudou aquilo e está passando o seu conhecimento para frente. Mas aí muitos tinham conhecimento sobre tal assunto, por qualquer motivo que acontece na vida deles, acabam indo para o lado de alguma religião. Ótimo, excelente. Mas chega um momento que daí eles começam a palestrar a respeito, estão disseminando a palavra, conhecimento dentro daquilo que cada um estuda. Mas alguns se desviam porque começam a julgar ou condenar as outras religiões, né? Teve um bem conhecido, por sinal, que de reencarnação não existe. Que, aí eu lembrei aqui que fala, sabe muito bem que é de certo no espiritismo, mas condena de modo ostensivo, né? E isso começa a se tornar complicado, porque a pessoa começa a ficar famosa. Jesus, por exemplo, a gente estava conversando no grupo de ontem, ele passou por tudo na vida dele, a pobreza, chegou no ápice da fama, porque todo mundo conhecia, ele sempre se manteve naquela linha, naquela conduta, não deixava se levar, por isso que ele fala, né? Eu sou o modelo, sou o guia a ser seguido. E no momento em que tu começa a... Bom, eu sou espírita, eu estudo isso aqui, ok, mas a partir do momento que tu tem outra religião e começa a falar diferente de mim, eu tentar te mostrar que tu tá errado, ou falar, não, isso aí tá errado, né? Aí começa a perder um pouquinho da credibilidade. Só que essas pessoas têm muita lábia, né? E aí levam uma galera atrás. Essa semana, por exemplo, tem um seriado que eu gosto bastante, que é bem conhecido, famoso, The Chosen, Os Escolhidos, que fala sobre Jesus, os apóstolos, toda a caminhada. E aí o ator que faz Jesus postou um vídeo que ele estava jogando golfe e fumando um charuto. Aí eu fui para os comentários. Tem muitos comentários que geram piada, mas outros condenando. Pô, mas tá caindo tudo que tu tá construindo, tu tá jogando por terra e tudo mais.
E aí, às vezes não conseguem olhar para si mesmos. Olha, ele não é Jesus, ele é um ator que está fazendo Jesus, né? Ele tem os vícios dele, quem não tem os seus, né? Aí, até com pessoas ali comentando que eram de alguma determinada religião, por outros comentários, né? Aí tu começa a pensar, pô, mas aí tu tá, aquela coisa, tá vendo o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave no teu, sabe? Não consegue... ele representa Jesus, então ele não é Jesus, né? Então, assim, tu começar a condenar os outros é complicado. Tem certas pessoas que a gente não pode nem dizer que é espírita, porque você não diz, é uma religião que faz maldade nas pessoas. Eu mesma tenho várias clientes que são evangélicas, e às vezes elas falam sobre a religião delas, mas eu fico na minha, eu nem comento nada sobre o espiritismo, só concordo, porque não adianta nem discordar, porque senão vai haver atritos, né? Então, a maioria das minhas clientes, não sei porquê, a maioria são evangélicas. Né? Tá? Tem uma resistência. Tem uma resistência muito grande. É verdade. Me chama a atenção, na verdade, a questão nunca vi nada a respeito da religião evangélica, me chama a atenção que muitas pessoas que estão seguindo por um determinado caminho tomam esse baque, né? Bom, agora, pela dor, pelo sofrimento, não, agora eu quero procurar aceitar Jesus, aceitar Deus e buscam na religião evangélica. Então, com certeza tem alguma coisa de muito positivo que acontece ali, em qualquer religião, né? Não importa o caminho, né? Mas o que a gente está comentando, o problema é quando começa a desfazer as outras. Né? Todas as religiões são boas, né? Desde que faz as coisas certas. Eu estava comentando com o César há um tempo atrás sobre o Espírito de Verdade, né? Que muitos comentam ser o próprio Jesus. E aí o César comentou que para ele não era. E eu fui pesquisar atrás, mas quem seria e tudo mais, e não encontrei nada de diferente. E aí ele fez um comentário que no fim das contas até fez sentido. É que Jesus é de todas, né? O Espírito de Verdade, como a gente conhece, por enquanto está só no Espiritismo. E aí ele disse, Jesus é de todas, ele não fundou religião nenhuma. Sim. Ele nem escreveu nada. Sim, é um exemplo para todos nós. Sirlene, Vanessa, tem que você meter na conversa aí, senão não deixa você falar. Não, vamos lá então. Não, eu penso assim, ó, que nós pensamos que estamos certos. Assim como eles têm a religião deles, pensam que eles estão certos e nós estamos errados. Então, por isso, tem seu livre-arbítrio e cada um com a sua fé. Acho que o que vale é a fé, e acho que Jesus, Deus, é um só, né? Então, cada um na sua fé, né, Marino? Acho que a gente deve respeitar todos, e eu acho que todas são boas, né? Deus uma vez passou bem, acho que todas são boas. Assim como nós achamos que nós estamos certos, eu também acho que estão certos. Os que estão dentro de alguma religião já estão no caminho. O problema é o materialista. Então, esse que ainda não escolheu um caminho. Então, é por aí. Então, por algum tempo só, daí em seguida... Isso aí por pouco tempo. Eles ainda vão escolher o caminho, né? Como diz aí, a maioria vai pela dor, né? Acho que a maioria vai pela dor mesmo. Mas pela dor eles vão achar o caminho deles. Com certeza. Vanessa? Eu não estou falando muito, até desliguei a câmera porque eu estou tossindo demais, eu estou bastante gripada. Mas eu penso da mesma forma que a tia Sirlene, assim, que tem pessoas que acabam, às vezes, procurando espiritismo pela dor, né? Às vezes perdem algum familiar, que é algum tipo de consolo. Da mesma forma que eu tenho uma amiga, por exemplo, que perdeu o marido dela, e era muito triste, assim, de ver, né, o casal novinho e tudo mais,
e ela agora, eu vejo que ela está bem, ela procurou a religião evangélica, e aquilo foi uma forma de consolo para ela, né? Eu vejo sempre ela postando, enfim, falando sobre Jesus, e eu acho que Jesus deu, assim, tem trazido um grande consolo na vida dela, né? Então eu acho que a religião, ela vem para isso, para tanto nos consolar, como também para nos mostrar o caminho do que a gente tem que fazer, né, da forma que a gente tem que viver, pelo exemplo de Jesus. Eu acho que o grande problema, tá, tanto no espiritismo, qualquer religião que seja, é tu querer, aquela história de querer forçar. Tá chegando um bebê escabelado, que acabou de acordar. É tu querer forçar as outras pessoas a seguirem o que tu pensa, né? Tu querer convencer e tudo mais, e não respeitar a opinião do outro. Acho que a gente tem que sempre respeitar a opinião do outro e às vezes entender que nem sempre tudo aquilo que a gente acredita é totalmente verdade, né? Eu acho que com o tempo as coisas podem mudar cada vez mais, até no próprio espiritismo, Deus vai nos mostrando coisas novas, as coisas vão evoluindo, né? Então, acho que a questão é tá em a gente respeitar a opinião do próximo e tentar seguir sempre o caminho do bem, né? É a religião para aplicar o amor e a caridade. Como disse o Gustavo, né? Como você vê nos comentários nas redes sociais, a gente às vezes se apega muito às divergências. E a gente, se for ver, todos os cristãos têm muita coisa em comum, independente da religião. Então, muita coisa em comum. Segue o Cristo, então, daí tem reencarnação, comunicações, essas coisas assim, que se tornam as divergências, as coisas que ainda, mas é uma questão de tempo para chegar a esse consenso. Olha aí, ó, tem mais uma estudiosa aí, ó. O problema é que as religiões se enganam porque eles acham que estão com a verdade absoluta. E, na realidade, ninguém de nós ainda estamos com a verdade absoluta. Nós estamos numa caminhada de aprendizado, né? E a gente entende, por exemplo, que o Espiritismo é o que mais nos consola, o que mais nos dá as explicações. E que cobra de nós não ter a indulgência para com esses irmãos. O ensinamento de Cristo é um só. As observações, a prática dos seus ensinamentos é que acabam. E muitas das religiões são visivelmente instituições pautadas, né, através do ganho, enfim, para manterem a instituição naquela, né, através de sociais, né. O Espiritismo tem uma forma diferenciada disso aí. Mas um dia todos vão chegar a essa compreensão. Sempre me chamou a atenção foi, por exemplo, no roteiro do Evangelho no Lar, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de vibrações, diz pela unificação das religiões. Então a gente vai caminhando, vai chegar não sei se vai chegar lá na frente, onde vai ser tudo um só, né? Mas talvez chegue um momento, pelo menos, que não vai fazer diferença, todo mundo vai pelo menos pensar da mesma forma. A gente pega agora, começa a chegar no ano, a se aproximar do ano de 2057, que vamos entrar em regeneração. Aí algumas coisas que Chico Xavier falou lá no programa Pinga Fogo, tu começa a ver, quando formar base na Lua, vai ter contato com outros seres. Aí a NASA já está estudando o projeto Artemis para formar uma base na Lua. Aí essa semana, provavelmente todo mundo deve ter visto aqueles corpos lá no México e tudo mais. Começa cada vez mais a aparecer no noticiário essa questão de vida extraterrestre. Até esses corpos ali, um vídeo de um cientista comentando que já são conhecidos, que são humanos, mas que sejam, na verdade, que a narrativa seja diferente, né? Já é talvez assim, parece que começa a aparecer cada vez mais para ir acostumando, o pessoal vai ouvindo, opa, existe alguma coisa, para que chegue uma hora que, quando confirmar, nos for dado o direito de ter esse contato, não ser aquele susto que se aparece hoje
no plantão da Globo ali, tem muita coisa que a religião cai por terra. Então, eu acredito que até nisso Jesus vai ter cuidado, né, para nós. Com certeza. Bom, vamos passar para a leitura do próximo, depois quem quiser comentar desse aí junto, que não comentou, pode, depois vamos só adiantar um pouco. Só peço, Então, Marina, eu peço permissão de falar agora, pode ser? sim, pode. Eu estava ouvindo a fala do Gustavo. Lembra do nosso, talvez no encontro passado, sobre a fala do Dalai Lama, quando perguntado se ele vinha trazer ao Brasil a sua religião? Então, essa ideia de que um dia vai ter uma única religião, se isso acontecer, está muito distante, talvez alguns milhares de anos, quando na verdade não haverá mais religião, porque Jesus não trouxe religião. Haverá religiosidade, que é diferente de uma organização dogmática com hierarquia instituída. E religiosidade não, religiosidade é a conexão da pessoa com Deus, porque tem pessoa que é religiosa, tem uma religião, mas não tem religiosidade, melhor dizendo. E é o que é mais comum. E esse tema aqui, ele fala dos incrédulos por interesse ou má fé. E daí engloba não só pessoas que estão dentro das diversas religiões cristãs, ou não, mas também os materialistas puros. Porque esses não querem saber. Eles negam simplesmente porque tem interesse que as coisas continuem como estão. Já o materialista, ele nega porque ele não se convenceu. Ele pode se convencer mais tarde. E esses incrédulos, só o tempo, através ao final, coloca assim as próprias custas, ou seja, com experiência própria, porque feliz é quem aprende com as experiências alheias sem ter que passar pelas expiações e provas necessárias para aprendizado. Então, esse dá um grande salto. Agora, quando a pessoa é muito teimosa, ela vai ter que evoluir com as próprias experiências, e muitas vezes bem dolorosas. Eu postei no grupo do WhatsApp do bairro a minha última palestra, e teve uma pessoa que se manifestou lá, dizendo que eu não queria criar polêmica, quando na verdade estava criando polêmica. Ele botou assim, ó, deixa eu ver onde é que está a manifestação dele aqui. Eu coloquei lá sobre desencarnações coletivas, né? E daí ele disse que ele não acreditava em encarnação, na reencarnação, e postou um vídeo de um pastor falando sobre uma experiência, eu não cheguei a assistir o vídeo todo, de uma fiel deles que morava numa casa e que tinha pessoas que lidavam com o espírito das trevas. Aí eu perguntei, o que isso tem a ver com o espiritismo? Não tem nada a ver com o espiritismo, nem muito menos com reencarnação, e coloquei que reencarnação é um fato. E citei a conversa de Jesus com Nicodemos. E aí ele saiu pela tangente logo em seguida. Deixa eu ver o que está a fala dele aqui. E eu pensei, ele é um pastor, pelo que eu entendi. Qual é o interesse dele? E eu, para não entrar muito na polêmica, eu disse simplesmente, se quiser saber mais, leia o livro dos Espíritos, porque aí vai depender de cada um. A pessoa quer saber ou não quer? Ou ela tem medo de ler o livro dos Espíritos. Ó, eu botei aqui, já disse para o irmão, se quiser saber mais, leia o livro dos Espíritos. Eu pensava como você e me sentia perdido. Então a gente não pode condenar essas pessoas. Quando a gente entra em determinadas religiões, eu até comentava há pouco com o pessoal aqui onde eu estou hospedado, que muitos pastores não fazem isso de má fé. Eles aprenderam isso com os líderes das suas religiões. E aceitam aquilo como verdade absoluta. Não se atrevem a ler outra coisa. E daí eu persegui. Quem tem vontade de aprender, vê e se inteira de tudo, a fim de reter o melhor. Porque nós não podemos criticar ou falar sobre alguma coisa sem conhecer. Ficar na superfície. Então é preciso conhecimento para poder argumentar. Mas agora tem aqueles que são de má fé mesmo, que são os líderes que impõem isso aos seus fiéis, sob pena de serem desligados da igreja. Então esses vão ter que aprender com as próprias experiências. A maioria certamente não vai aprender nesta encarnação, vai ter que retornar outras vezes e passar por experiências dolorosas em que
Não que eu esteja jogando uma praga, mas é a lei de causa e efeito, né? Porque as próprias palavras de Jesus, eu repito, a quem muito for dado, mais será cobrado. E essas pessoas têm conhecimento dos escritos dos evangelhos, da primeira revelação, inclusive, que chamamos de Antigo Testamento. Mas fazem uma interpretação pessoal, por interesse. E aí, quem quiser mesmo aprender, porque o Espiritismo não visa converter as pessoas ao Espiritismo. Ele visa criar um elo entre a religião e a ciência. Nós temos aqui no Brasil um padre, por exemplo, que reza a missa e ele se diz padre espírita. E por incrível que pareça, não foi desligado da Igreja Católica. Então, dentro do catolicismo, o Espiritismo está sendo melhor aceito, embora haja alguma resistência. Em Santo Ângelo, não vou dizer porque não tem permissão da pessoa, tem um bairro que tem uma pessoa que pratica a mediunidade dentro da igreja. Tem um dia específico em que ele atende as pessoas e tem uma afluência bastante significativa de pessoas que vão lá, mas essas pessoas estão mais interessadas na cura física, né? Mas já é um atrativo. E ele falou pro padre que ele ia se desligar da igreja e ia fazer essa atividade na sua casa, que ele sentiu a necessidade. Daí o padre disse, não, tu vai trabalhar aqui dentro, tu vê como é que é. Então, eles chamam de milagre quando é do interesse deles, que o espírito que se manifesta é um santo determinado, ou é mesmo Santa Maria, ou até mesmo Jesus, quando são espíritos de luz que querem ajudar. E isso é fato, não tem como negar. Apenas muda o nome. E já os irmãos protestantes são mais resistentes. Eles simplesmente negam, aqueles que são convictos das suas ideias e têm dificuldade de vir para a conversa, né, para trocar ideias, porque fixam-se nas suas ideias e eles acham que nós somos ligados ao demônio. E, como eu disse, não podemos condená-los, porque eles foram doutrinados assim. Eu botei aqui, ele disse, Deus não é Deus de confusão, obrigado. E eu disse, e nos ama a todos, pois o Pai ama seus filhos incondicionalmente. Ele botou sim, pontinhos. Só não ama os encostos, os espíritos das trevas que estão no lombo de alguns. Eu vi que era uma indireta e deixei assim, digo, não vou entrar nessa polêmica aí, né? Como é do meu bairro, talvez um dia a gente se encontre pessoalmente e possa conversar, porque ele sugeriu até que fale fora do grupo, E daí a minha esposa disse assim, olha, não sei porque tu entra nessas polêmicas com outras palavras, né? Tem que evitar essas coisas, se atrai energias negativas. Eu digo, Jesus morreu por quê? Porque entrou na polêmica da época. Eu digo, nós somos o quê? Nós somos seguidores de Jesus ou somos aqueles que vão ficar em cima do muro? A gente eu não tenho equilíbrio suficiente emocional para esses debates mais acerbados, né? Mas a gente tem que começar. Se esperar um dia de equilíbrio perfeito, nunca vai começar. E nós temos o conhecimento para contra-argumentar num caso de um debate. Eu acho que já mencionei para vocês, né, que um dia fui convidado por uma pessoa da casa para participar de uma formatura onde tinha um culto ecumênico. E aí tinha um padre, um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e eu representando o Espiritismo. No começo eu fiquei meio receoso, o tema era vós sois o sal da terra, a luz do mundo, né? E eu deixei eles falar primeiro, depois falei, para minha surpresa, tanto o padre quanto o pastor vieram me cumprimentar. E eu percebi na reação deles que eles tinham uma visão distorcida do que nós pregávamos dentro do movimento espírita. E perceberam que não, que nós falamos exatamente o que eles falam, procurando fundamentar toda a palavra e trazer a luz da razão. E quando essas pessoas perceberem isso, como eu percebo que aqueles dois perceberam ali, e já é um grande passo. Agora, quem teima nessa sua posição, é como diz o texto, vai ter que aprender às próprias custas aí. Então, vamos dar prosseguimento. Vamos passar para o item 24. Jaque Pozo, pode ler para nós? Sim.
Além dessas diversas categorias de opositores, há uma infinidade de nuances entre as que se pode contar os incrédulos por pusilanimidade. A coragem virá quando virem que os outros não se queimam. Os incrédulos por escrúpulos religiosos. Um estudo esclarecido lhes ensinará que o Espiritismo se apoia sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um dos seus efeitos é dar sentimentos religiosos aos que não os têm e fortalecê-los naqueles que estão vacilantes. Depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc, etc. Como visto aqui, ó, já é bem entrelaçado um item com o outro, fundamento que daí a gente já vem comentando os anteriores, quando lê um já vê que boa parte já foi comentado. Nesse aqui surgiu a palavra pusilanimidade. Segundo, tem aqui, é fraqueza de ânimo, falta de energia, de firmeza e de decisão. Então, o que o dicionário diz. Então, os incrédulos por pusilanimidade. E daí, terceiro, uma coragem. Que na minha tradução ali do Cláudio Damasceno, está incrédulos por covardia. Uhum. Trocaram a palavra por uma mais conhecida. É quase a mesma coisa, né? Cada livro tem um dia diferente do outro, né? E daí? E os incrédulos por covardia, então? Por acomodação, então. Né? Mais ou menos isso. Então, e para esses aí, o que é? Qual é o remédio? Não é fácil para os orgulhosos, os covardes, né? Não querem aceitar o que é verdade, né? Para eles, acho que não é verdade. É que, na verdade, eu acho que muitas pessoas despertam mesmo quando chega a dor, né? Eles podem até ser materialistas, eles podem ser acomodados, eles podem ter diversos, mas no momento em que chega a dor, tu vai dobrar o joelho e aí tu vai buscar. E, em qualquer religião que for, mas tu vai despertar, tu vai começar, né? Acho que por aí. Isso aqui diz que eles terão coragem quando verem que os outros não se queimam. Tem que mostrar lá, meu, se não te queimou. Aqui é interessante, né? Pusilanimidade. Que terão coragem, ou seja, os que têm medo. Enquanto a pessoa tiver medo, ele tem medo que vai lá e de repente um espírito vem e se manifeste, tome conta e ele não perca o domínio. Talvez uma razão de alguém. Eu vejo pessoas dentro do movimento espírita que não querem desenvolver a mediunidade. Alguns estudam, mas têm medo. O único medo que a pessoa pode ter ao adentrar num grupo mediúnico é uma hora ser desmotivado e desistir, porque é um compromisso assumido. Eu me recordo quando entrei num grupo que o César dirige, o Simval me convidou e eu disse, bom, eu vou entrar lá para ver, depois qualquer coisa eu saio, né? Porque eu tenho uma dificuldade, eu tenho diabetes e em razão disso eu tenho poliúria, eu tenho que ir muito frequentemente ao banheiro. Toda atividade que eu faço, antes de começar eu vou ao banheiro, para esvaziar totalmente a bexiga. E além da poliúria, ainda eu tenho neuropatia diabética, que um pouco de urina já na bexiga parece que vai explodir. É uma tortura. Então me obriga a ir frequentemente ao banheiro. Eu pensei, mas daí no meio da mediúnica eu tenho que ir ao banheiro. Não dá certo, né? Atrapalha a concentração. Mas os nossos grupos mediúnicos são divididos em duas partes. Tem meia hora de estudo
Nesse tempo a pessoa pode ir, se for o caso, às vezes não, mas frequentemente eu vou por prevenção. E a segunda parte, que é a parte mediúnica mesmo, que é a comunicação dos espíritos, quando é possível, a leitura de textos evangélicos e as orientações que vêm ou que são passadas aos espíritos sofredores. E nesse tempo eu tenho conseguido conduzir. E ele me deixou esse alerta: não, se você entrar é uma responsabilidade, não pode sair mais. E eu me recordo do seu João, já desencarnado, que era um orientador do Dias da Cruz, aqui na cidade onde estou hoje, que é Passo Fundo. E ele dizia que a pessoa que tem a faculdade mediúnica, ela é sempre médium, mesmo que ela não entre num grupo mediúnico, ela não vai deixar de ser médium. Mas de quem? Uma pessoa que estuda e entra num grupo mediúnico, ela tem direcionada a sua faculdade e disciplinada a sua atividade. E uma vez ela conduzindo-se adequadamente na vida, não vou dizer santamente, porque ninguém consegue, mas sendo um bom espírito, lutando para vencer suas más inclinações e dando um passo cada dia rumo ao aperfeiçoamento, e se esforçando para isso, volto a dizer, vai ser bem assistida. E vai estar sempre auxiliada por bons espíritos, não que ficará livre do assédio dos espíritos perturbadores e mesmo os maus, né, que querem nos derrubar, alguns por vingança, outros por sistema. E aí é preciso a vigilância e a oração recomendada por Jesus, porque eles vão procurar brechas em nós. Mas se nós agirmos bem, não vamos nos queimar de jeito nenhum. E se não nos tornarmos espíritos e negarmos o espiritismo, também não vamos ficar livres de nos queimarmos com o fato, porque é um fato. Não tem como negar. Se a pessoa não é assistida por um bom espírito, ela pode se tornar um obsediado por um espírito mau. E nós vemos aí tantas pessoas internadas em manicômios que outra coisa não tem a não ser obsessão, uma perturbação, um desequilíbrio dessa faculdade de intercâmbio com o mundo espiritual que as pessoas procuram negar, negando o espiritismo. Então, dentro do espiritismo, pelo contrário, nós encontramos uma armadura, porque como nós estamos fazendo aqui estudando, nós nos preparamos para essa realidade e conseguimos conviver com ela produzindo o melhor, em vez de sofrermos consequências deletérias daqueles que não a conhecem e que se submetem, às vezes involuntariamente, a um quadro de obsessão e que leva até mesmo muitas pessoas, isso é muito premente, nós estamos no mês agora, ao suicídio. A pessoa alimenta uma ideia infeliz de fugir dos seus problemas, não consegue por meios que a inteligência lhe possibilite no momento, porque se bloqueia a inspiração dos espíritos superiores, e aí torna difícil ou quase impossível a assistência do seu guia espiritual, que todos temos. E em razão disso, ela começa a alimentar ideias deletérias, abre uma porta para os obsessores. E grande parte deles querem ver a nossa derrocada total. Levam-nos à ideia de escapar dos problemas pela porta do suicídio. Não tem mais jeito, o único jeito é tirar a vida. Eu já vi várias pessoas comentando assim, não tem mais jeito. A gente mesmo às vezes pode ter... Eu já pensei assim, mas não fui porque conhecia o espiritismo. Sabia e sei das consequências. Porque se não tivesse conhecimento do espiritismo, poderia ter alimentado essa ideia e dar esse passo infeliz. Que talvez até já tenha dado em outras encarnações, porque ele é repetido, segundo a gente tem aprendido. Chega uma certa fase da vida que volta para quem já cometeu esse ato. E basta a gente ver as estatísticas. Em torno de 1 milhão de pessoas cometem suicídio por ano no mundo. Em torno de 2 pessoas por minuto cometem suicídio. É algo assustador. Fora as 20 tentativas infrutíferas que acontecem. E podem ter certeza, a maioria, se não todos, são influenciados por espíritos inferiores. Divaldo mesmo conta que no momento da vida, quando ele tinha o primeiro emprego, foi demitido, e ele se sentiu perdido, porque tinha que voltar para o interior. Ele imaginava que ele ia ajudar a sustentar a família que ficara lá, né? Teve a ideia de cometer suicídio, ele não era espírita ainda. E os espíritos vinham dizer para ele, é a única saída, e ele quase que pulou do elevador da Serra. Segundo ele só não pulou porque apareceu o espírito da irmã dele,
mais velha que ele, que havia cometido suicídio, desfigurada, gritando com ele. E aí ele desmaiou, acordou sendo socorrido pelos médicos. E depois que ele conheceu o espiritismo, nunca mais pensou nisso. E também nunca mais foi assediado por espíritos que procuravam induzi-lo. Então, na verdade, em vez de nos queimar, o espiritismo nos blinda quando nós o entendemos e procuramos seguir os seus postulados. Então, e por outra, os religiosos, né, por questão de escrúpulos religiosos. Porque a minha religião diz que isso não deve ser feito, que isso é comunicação com o demônio, coisa e tal. E não se inteiram e ficam sem saber como é que funciona o espiritismo, né? Porque, diz o texto aqui, ó, o espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças. E foi isso que eu vi na reação daquele pastor que eu mencionei e do padre, quando viram eu falando sobre o tema do dia, né? E respeita todas as crenças, que um de seus efeitos é incutir sentimento religioso nos que os não possuem, fortalecê-lo nos que os tenham vacilantes. Depois vem os incrédulos por orgulho, que já é outra questão, né? Por espírito de contradição, por negligência, por leviandade. Mas voltando ainda a essa questão dos que têm vacilantes a sua fé. Porque todo mundo que é religioso diz que tem fé. Fé em Deus, fé em Jesus. Aí morre alguém da família. Se a pessoa é muito apegada a esta pessoa da família, e ela sente que perdeu alguém, que perdeu uma pessoa da família, ela, em alguns casos, eu já vi, pode vir até de desacreditar em Deus, em Jesus, e entrar em desespero. E às vezes se fecham. E aí é um grande risco de alimentar essa ideia do suicídio. E nós vemos famílias em que tem pessoas que se suicidaram, passado algum tempo, uma outra pessoa da mesma família comete suicídio. Parece que é uma reação em cadeia, é uma ideia que se repete. E um grande erro, já que estamos no tema, é as pessoas não quererem falar sobre isso. As pessoas não querem falar sobre suicídio. A mídia é orientada a não falar, porque se for falar para dizer que tal pessoa se suicidou, pode induzir outras pessoas a fazerem o mesmo. E isso é louvável. Agora, dentro das famílias, querer negar uma realidade, como eu disse, morrem 2 pessoas no mundo por minuto por essa porta enganosa, é um erro, porque às vezes alguém dentro da própria família pode estar alimentando essa ideia. E se não tiver um ouvido de alguém para escutá-las, para perceber os seus sentimentos, o que a faz agir assim, elas podem, no momento de fraqueza, dar margem a colocar em prática essa ideia infeliz. E o Espiritismo nos ajuda muito nesse sentido, porque ele nos alerta que os nossos problemas estão conosco e serão levados conosco, se nós não os resolvermos agora. O apego às coisas materiais, o sentimento de perda de coisas materiais, isso é passageiro. Há pouco foi falado na oração sobre os nossos irmãos lá que sofreram com essas enchentes recentes. Eu vi essa semana um vídeo de 2 irmãos. Eles construíram num lugar que nunca imaginaram que a água chegaria. Inclusive, um disse que tinha brigado com a mulher porque ele queria fazer um sobrado para ficar na parte de cima, caso um dia a água chegasse lá. E a mulher não quis, disse que só queria casa térrea, de um piso só piso plano, né? E ele hoje agradece a mulher, porque ele falou que se tivesse 2 pisos, eles subiriam para o 2º piso, só que a enchente levou a casa toda. Teriam morrido daí, porque extravasou, foi muito uma coisa estarrecedora, né? E eles falam assim de uma forma surpreendente. Não estão desesperados, não são pessoas que se lastimam, eles sabem que perderam tudo, vão ter que recomeçar do zero. Inclusive as árvores, que era uma área de preservação do ambiente, né, perto de um córrego que passa na casa, lá da casa deles, foram tudo levado pela água da inundação. Não só as construções. As árvores frutíferas que tinham, tudo foram destruídas. Ele disse que a única coisa que ele vai reconstruir
É uma tenda que ele tem na beira da estrada, que ele vende os produtos coloniais que ele planta e produz, como embutidos, queijos, etc. E a casa ele vai reconstruir mais alta, no outro lugar mais alto ainda. Então é um aprendizado que ele teve, não se desespera. Se fosse outra pessoa, podia pensar em, tudo acabou, vou me suicidar, não tem mais esperança. Essa é uma pessoa que abre uma porta para ser assistida, para ter coragem, para enfrentar as dificuldades. E todos nós somos assistidos sempre. De que forma? Através das pessoas que conosco convivem, dos nossos irmãos, às vezes nem muito perto, que se solidarizam conosco. Então as pessoas se compadecem, se tornam solidárias e se mobilizam para fazer doações. Outros voluntariamente vão até o lugar ajudar, levam equipamentos, ou se não tem, se chegam lá, tem um lugar para se inscrever e logo são colocados a trabalhar, que tem muito trabalho para fazer. Eu vejo assim, no meu ponto de vista, deveria ser mudada a cidade, mas aí não compete a mim avaliar. Então eles estão trabalhando, reconstruindo a cidade no lugar, mas os que podem vão reconstruir em um lugar mais elevado. E tudo é aprendizado. E como eu disse, o Espiritismo desculpe, nos ajuda muito nisso. E a maioria daquelas pessoas lá, pelo que eu vi, não são espíritas, mas são espiritualistas. Têm fé em Deus. E se alguém fraquejar, o Espiritismo tem a ferramenta de levar a eles o entendimento de que tudo passa, que tudo isso faz parte da lei de causa e efeito e também faz parte da lei de destruição, que renova tudo. Então é o que eu tinha que falar a respeito desse tema, e espero que esses irmãos refratários não tenham que aprender com o sofrimento próprio. Alguém mais tem alguma observação? Deus me chamou eu estou tentando ler que hora era ali, Bruno. Falta um minutinho. Não, me chamou a atenção toda a colocação do seu Wilson, super interessante, mas sobre quem é médium não vai deixar de ser, né? E a importância de tu ser bem assessorado nessa situação. Tem um irmão que sente a presença direta, né? Mas ele mesmo falou, eu rezo todo dia para que isso não aconteça, para não sentir nada. Só que ele acredita em Deus, tudo, mas ele não segue nenhum. Claro, vai lá em Porto Alegre. Não quer o compromisso. Ele ainda tem medo, na verdade. E aí até, seu Wilson, que a gente estava conversando na saída na outra semana sobre a paralisia do sono, eu fui atrás para saber, né? E tem o lado científico e o lado espiritual. É como se fosse um preparo para desdobramento. E aí eu já tive algumas vezes, mas sempre o que eu tenho ali é coisa ruim, na verdade. E eu sempre tinha muito medo. Eu tive umas 2 semanas atrás de novo. E só que aí eu já tinha, não é que eu tinha tocado no assunto, o César tinha comentado no outro grupo sobre que a gente também sofre ataque e tudo mais, então a gente tem que elevar o pensamento, tudo mais. E de todas as outras vezes que o tio tentava fugir, socorro, não sei o que, eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar. E dessa vez que eu senti que ia acontecer, eu ciente da situação, eu já, né, não tive medo, né? Tentei levar o pensamento, pedir ajuda para Deus, para o mentor, tudo direitinho, e o atlantante se passou. Então, assim, é importante, e foi assim, foi questão de 2 minutinhos de fala que o César comentou a respeito, e eu tive a ciência do que estava acontecendo e já não tive medo, né? Então, a importância de... Eu não tenho uma mediunidade a ponto de sentir se tem alguém aqui do meu lado, qualquer coisa. Eu tive algumas coisinhas muito esporádicas, assim, mas coisas que tinha medo, né? Então, a importância também de tu estar bem assessorado para te saber até o que fazer, na verdade, né? Quando acontece isso. Eu achei super interessante. Assim. Só isso. É ter o conhecimento suficiente para ser o dono da casa. Nossa casa mental não, até aqui tem um limite. Então, isso aí é importante, que justamente no nosso estudo, a gente vai se aprofundar mais. Agora a gente ainda está na parte praticamente introdutória, no início
do nosso estudo. Então, chega o momento que a gente vai estudar mais essa parte mais ligada à prática da mediunidade. Nós temos um livro inteiro pela frente ainda, então vamos com calma que vamos chegar lá. Então, devido ao nosso horário, e como nós estamos fazendo a volta, é que eu vou pedir para o Gustavo agora a prece de encerramento e nós acompanhamos mentalmente. Aqueles que tiverem alguém que sabe estarem precisando de uma prece nesse momento, passando por alguma prova, ou coisa, que mentalize para essa pessoa receber. Então, com base em tudo que a gente acabou estudando, que a gente discutiu, queremos agradecer a toda a espiritualidade amiga que sempre se faz presente conosco nos estudos, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, que através do Espiritismo nos deram a chance, nessa encarnação, da gente estar evoluindo cada vez mais em busca da verdade e da nossa própria evolução, da nossa própria reforma íntima. Que tudo o que foi conversado hoje e nos outros estudos possam cada vez mais ser internalizados dentro da gente, para que a gente possa se tornar cada vez melhores nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, que a gente possa estar sempre vigilantes a isso. Gostaria também de mandar energias muito positivas ao nosso presidente da casa, que está passando por uma grande dificuldade, e que tenho certeza que essa provação para ele vai servir para ele ter o seu crescimento, mas que a gente possa mandar energias boas para que ele possa superar essa dificuldade, e os nossos irmãos necessitados também, que essas energias positivas aqui geradas possam se emanar. Em tudo isso, que possamos ter um bom domingo e uma ótima semana. Que assim seja. Assim seja. Bom, uma boa semana a nós todos. Parabéns, Marina e Silane. Que Deus continue derramando as suas energias nesse casal lindo, de muitas bênçãos, muita união, companheiro, irmãos de todas as horas, boas e ruins, difíceis, alegres, e que Deus abençoe vocês sempre. Amo muito vocês. Beijos. Beijos, obrigada. Parabéns. Parabéns.